depois de mais uma semana europeia, estão de volta os campeonatos internos e, com isso, o Minuto Zero para lhe dar a agenda para os próximos dias. Começamos já na sexta-feira com 2 jogos da Liga BWin. Primeiro, às 19 horas, temos um Marítimo-Moreirense e 2 horas e 15 minutos depois, um jogo entre equipas que precisam de vencer e um jogo também de reencontros, uma vez que é o reencontro entre Ivieira e o Vitória de Guimarães. O Famalicão recebe então o Vitória numa fase em que a equipa de Vila Nova está no último posto do campeonato, ainda sem vitórias. A tarefa não será fácil para a equipa da casa, que nas últimas 2 temporadas perdeu sempre em casa com o Vitória. Depois de uma sexta-feira dedicada à Liga Portuguesa, chegamos a sábado e aos jogos das várias ligas. Começamos logo às 12 horas e 30 minutos com o Manchester United, de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, a jogar contra o Everton de André Gomes. Curiosamente, se olharmos para os confrontos destas duas equipas em Manchester, vemos que nas 2 últimas temporadas registaram-se empates. Mas o Everton, nas últimas 29 deslocações a Old Trafford, só venceu por uma vez, em 2013-2014. Depois, às 14h30, temos o jogo do Dortmund, na jornada 7 da Liga Alemã, recebendo o Augsburg dias depois de ter vencido o Sporting para a Liga dos Campeões. Meia hora depois, na Sport TV 3, temos o Wolves de Bruno Lage a receber o Newcastle depois de ter vencido na jornada do passado fim de semana. 2 horas mais tarde, temos derby em Itália, com a Juventus a jogar na casa do Turino. Os duelos recentes têm sido totalmente dominados pela equipa de Dybala e companhia, uma vez que o Turino só venceu um dos últimos 32 jogos frente à Juventus. Ganhou por 2-1 em 2014-2015. Uma hora mais tarde regressam as emoções da Liga BWin com o Futebol Clube do Porto a receber a equipa do Paços de Ferreira. A equipa de Sérgio Conceição quer apagar a má imagem que deixou contra o Liverpool na Liga dos Campeões e nada melhor que apanhar uma equipa que em 23 jogos no Estádio do Dragão só empatou por 3 ocasiões e foi derrotada nas restantes 20. Depois, às 19h45, pode ver o jogo do campeão italiano, Inter de Milão, que joga na casa do Sassuolo. Ainda assim, 15 minutos depois, temos um dos grandes jogos do fim de semana, com o Atlético de Madrid a receber o Barcelona, poucos dias depois da equipa catalã ter sido humilhada no Estádio da Luz. Apesar do arranque complicado, o Barcelona ainda não perdeu no Campeonato Espanhol e enfrenta agora um Atlético de Madrid que empatou os últimos 3 jogos que fez em casa. Para fechar o sábado, vamos até ao distrito de Aveiro, mais propriamente a Arouca, para o jogo entre os locais e o campeão nacional, Sporting. Os Leões chegam a este jogo depois de uma derrota europeia, frente ao Borussia de Dortmund, e de 2 vitórias arrancadas a ferro nas últimas 2 jornadas da Liga BWin. Ainda assim, a equipa lisboeta tem um registro 100% vitorioso contra os arauquenses, 10 jogos, 10 vitórias para os verdes e brancos. Saltando agora para domingo, abrimos o dia logo com Messi, Neymar e companhia. O PSG joga na casa do Rennes. A equipa de Paris está em modo demolição na Ligue 1, com 8 vitórias em 8 jogos. Ainda assim, vai jogar num terreno onde não venceu nos últimos 2 anos. Depois, às 14 horas, temos um destaque para o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, que quer apagar a má imagem deixada no derby do último fim de semana, na recepção ao Aston Villa. Depois, às 15 horas e 15 minutos, temos o Real Madrid, a jogar na casa do Espanhol de Barcelona, mas o grande destaque vai para as 16 e novamente para a Liga Francesa. O Lille recebe o Marselha, um jogo entre 2 equipas de ambições europeias. Porém, meia hora depois, às 16 horas e 30 minutos, voltamos a ter de nos focar na Inglaterra e na Premier League para um jogo entre os últimos 2 campeões. O Liverpool recebe o Manchester City. Este será mais um grande duelo entre 2 dos melhores treinadores da atualidade, Jürgen Klopp e Pep Guardiola, 2 técnicos que apresentam um registro de confrontos completamente empatado. 21 jogos, 8 vitórias para cada treinador e 5 empates. À mesma hora, nota ainda para o campeão alemão, Bayern de Munique, que joga e recebe o Eintracht de Frankfurt. Depois, às 18, é a altura de nos focarmos na Liga BWin com 2 jogos para fechar o nosso fim de semana. Primeiro temos o líder Benfica, que quer manter o seu registro só de vitórias, na recepção ao Portimonense. Os algarvios estão num registro bem desfavorável neste duelo, já que nunca venceram no Estádio da Luz e nos 46 jogos que já fizeram contra as Águias só venceram por uma vez. Depois, para fechar então o domingo, vamos até Braga para um jogo entre os bracarenses e o Boa Vista. Os atrasados ainda não venceram fora na Liga e nas 13 últimas deslocações a Braga, o Boa Vista só venceu por uma vez quando bateu os minhotos por 1-0 em 2019-2020. Tempo agora para os remates da semana.
No remate ao ângulo, o Benfica. Ganhar na Liga dos Campeões nunca é fácil e muito menos por 3-0 ao Barcelona. Independentemente do estado dos catalães, esta é uma das maiores vitórias da história dos clubes portugueses na prova milionária. No remate de recarga, o Sheriff, a equipa que muitos diziam que não tinha lugar na Liga dos Campeões, não só está na prova, como acaba de conseguir 6 pontos nas 2 primeiras jornadas. Depois de uma vitória frente ao Shakhtar, agora um triunfo na casa do poderoso Real Madrid. No remate ao lado, Sérgio Conceição. Perder com o Liverpool não é vergonha nenhuma e mesmo os 5-1 não estão em questão. Agora, a forma como o treinador culpou os jogadores no final da partida não pareceu ser a mais correta. Certamente Sérgio Conceição falou a quente, mas o que fica é esta imagem de culpar os jogadores. Está então tudo visto no Minuto Zero desta semana, já sabe, vamos ter agora pausa para as seleções, mas o Minuto Zero continuará e voltará a trazer-lhe os jogos do próximo fim de semana.